Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos comentar a primeira lição da Escola Dominical desse ano de 2026, que tem como um tema aqui o livro de Ezequiel e sua visão inaugural. Nós vamos comentar sobre esse grande sacerdote, grande homem que marcou na história. Ezequiel, amado, ele é um livro para todos os tempos, né? Falamos muito sobre tantos homens da Bíblia, mas quase não se fala de Ezequiel. E Ezequiel nos dá grande lição, né? Ezequiel, ele lidou com os cativos desanimados. O povo amado, ele havia cometido pecado da idolatria. O povo, ele não estava bem. E nós sabemos o quê? Que o pecado, ele não passa batido, não. Pecado não passa batido, ninguém engana a Deus não, né? Então você vai ver que as atitudes erradas do povo de Israel, houve o quê? Consequências, que às vezes a pessoa esquece disso daí, né? Então Deus, ele enviou Ezequiel no meio lá daqueles que foram cativos, né? Daqueles que estavam desanimados, acredito que até mesmo sem fé. Então nós sabemos o seguinte, Deus enviou ele, né? Porque Deus precisava despertar o povo, Deus queria trazer o seu povo para perto de si. E nós sabemos que quando a pessoa está desanimada, quando a pessoa está triste, ela precisa de ajuda, né, irmãos? E não tem nada melhor do que a gente se aproximar da pessoa, tá perto, tá próximo, né? É muito melhor ajuda. Você chegar com aquela pessoa bem pertinho e dizer, ei, tem jeito. Não joga por terra, não te desanima. Deixa eu te falar uma coisa, o poderoso tá vendo todas essas coisas e ele vai mudar a história. Acalma esse coração, aquieta, te aquieta, deixa Jesus trabalhar, deixa ele mostrar que ele é Deus na tua vida. Então, para você, né, dar uma mensagem de ânimo para a pessoa, você tem o quê? Que chegar perto, amado, chegar perto. E foi isso que Deus fez com Ezequiel. Deus enviou Ezequiel para chegar o quê? Perto do povo, né? Pertinho, para poder dar a mensagem que Deus queria que o povo recebesse. Quando nós vamos para Ezequiel, capítulo 24, versículo 15, diz assim, veio a minha palavra do Senhor. Essa frase, veio a minha palavra do Senhor, aparece 49 vezes em Ezequiel. Eita, maravilha, tu já pensou? Essa palavra, e veio a mim, a palavra do Senhor, quantas vezes Deus, né, se aproximou de Ezequiel, dando a palavra, a mensagem, irmão, isso é uma coisa grandiosa que a gente aprende em Ezequiel. Então, o que a gente vê? Ezequiel, um exilado entre exilados, eita glória, para ajudar alguém, né? Aquilo que nós falamos, é preciso, às vezes, estar junto, ficar perto. Então, o que a gente vê? Que Jesus também fazia assim. Jesus ficava perto das pessoas. Quantas pessoas Jesus curou, Jesus operou? Estando junto, estando perto. Embora em algumas situações apenas o poder da palavra agia. Mas você, quando estuda a Bíblia, você vai perceber isso. Jesus estava sempre perto, sempre pertinho daquele que estava doente, daquele que precisava de uma cura, daquele que precisava ver a sua história sendo revertida, né? Então, vê bem, a responsabilidade de Ezequiel era transmitir a mensagem de Deus. Segura essa aí, irmão. Olha só, vou repetir. A responsabilidade de Ezequiel era transmitir o quê? A mensagem de Deus. E nem todo aquele que é servo, que é pregador, nem sempre transmite para alguém a mensagem de Deus. Muitas vezes transmite uma mensagem sua, transmite algo que ele quer falar com alguém, o ser humano. Mas quando o homem
ele é direcionado por Deus, ele só tem uma mensagem a entregar, a de Deus. Por quê? Porque precisamos ser porta-vozes de Deus. Nada mais além do que isso, né, irmão? Então, uma coisa interessante aqui é os resultados, eles não estavam em suas mãos, nas mãos de Ezequiel, né? Presta atenção, o cativeiro de Israel era o quê? O resultado do pecado. Irmãos, vamos perceber, estudando Ezequiel, que Deus ele não abandonou o seu povo em nenhum só momento. Não, Deus ele não faz isso. Por quê? Porque ele está no controle de tudo. Quando nós voltamos aqui, que o pecado ele foi resultado do cativeiro de Israel, a gente vai analisar e vai perceber o seguinte, que o pecado ele traz consequência. O pecado lá de Israel trouxe a consequência o cativeiro. Foi coincidência. Não foi. Você percebe que na história bíblica, Deus, ele castiga o seu povo, né? Ele castiga quem ele ama, para que a pessoa possa chegar em um arrependimento e chegar a Deus. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E se percebe, atualmente, que pessoas vivem uma vida de pecado, uma vida errada, entendeu? E tá pensando que Deus não tá vendo, entendeu? Quer passar a perna em Deus. Irmão, tem um versículo aqui na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 26, que diz o seguinte: portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. É Bíblia. É Bíblia, amado. É Bíblia. Nada é encoberto eternamente. Nada é escondido para sempre. Não existe isso. Porque Deus, ele põe à tona aquele pecado. Atualmente vivemos uma época aí que a gente vê líderes pecando, pastores escandalizando o nome do Senhor, né? Como que o pecado não é nada, o pecado te peca aqui, depois pede perdão para Deus, entendeu? E se escandaliza e esquece que a própria Bíblia, ela diz, ai daquele por quem vem o escândalo. Israel, povo que Deus sempre amou. Quando errava, Deus castigava. E a gente vê pessoas que estão na tribuna, sabe? E pensam que podem fazer o que bem quer com o nome de Deus. Detalhe, ainda tem isso aí, o nome de Deus. Amado, quem está em pé, cuide para que não caia. Então a gente, quando lê a palavra, a gente precisa absorver essa verdade. É necessário viver uma vida com Deus. Acontece hoje que as pessoas não conseguem dizer não para o pecado. Por quê? Porque o pecado é gostoso, irmão. O pecado é prazeroso, o pecado é legal, é bacana. Mas quando você realmente conhece a Deus, independente da tua posição, pastor, líder, mas irmã Márcia, a irmã está falando só em pastor, em líder, e as ovelhas? Claro que tem ovelha que peca. Mas acontece que aquele que está lá em cima, aquele que está na administração eclesiástica, está escandalizando o nome do Senhor, né? Só que tem um detalhe, eita glória, a verdadeira igreja, ela olha para aquele que é o nosso referencial, Jesus. Então, peque quem quiser, amado, caia no pecado quem quiser, porque todas as coisas são lícitas, não é? Porém, as pessoas que cometem esses escândalos horrorosos se esquecem, mas nem todas convêm. Então, você que está assistindo esse vídeo, permaneça de pé. Nunca se esqueça
que o pecado, ele traz consequências. Hoje, se você está numa vida de pecado errada, ninguém está vendo, está uma coisa oculta, está levando uma vida normal, está com a Bíblia na mão, prega na igreja, quer ensinar as pessoas a não viverem uma vida de pecado, sendo que a sua está um monstro. Amado, permaneça firme em Jesus. Olha, é com esse livro aqui que nós aprendemos a permanecer de pé. Irmã Márcia, tem que ser santa, não. Sede santo, porque o Senhor é santo, né, irmão? A santidade não é tu andar com cabelão lá na perna, né, aquela coisa toda capada, não fala nem com o vizinho, nem com ninguém, porque é santo. Voltemos, continuemos aqui sobre o nosso querido Ezequiel. Quero dizer para você, não perca a escola dominical. A lição 2, ela vem tremenda. A gente aprende aqui em Ezequiel coisas tremendas. Vai falar sobre o livro, né? Vai falar sobre o estilo, interessante o estilo de Ezequiel. O homem falava usando parábolas, né? Nossa, ele tinha várias, era diversificado, né? A maneira como o estilo dele, né? A visão da glória de Deus sobressai nesse primeiro capítulo, né? Ele tem suas visões e cada visão de difícil interpretação, ela traz uma mensagem profunda, né? Ela vai falar sobre a presença de Deus, sobre a glória de Deus e sobre a soberania de Deus, amado. Coisas importantes que nós jamais podemos nos esquecer. A presença de Deus, ela continua real, verdadeira, porque Ele é Deus eternamente, Ele é Deus o tempo todo, irmão, o tempo todo, né? A sua glória, ela se manifesta em nossas vidas, né? Quando nós estamos na plena comunhão com o Senhor, quando o homem peca, essa glória se afasta. Mas quando o homem se arrepende do seu pecado, a glória de Deus, ela está ali na vida do homem. E a gente presencia e aprende em Ezequiel a soberania de Deus, que é incrível. Deus, ele está no comando. Deus, ele comanda a história, está no controle de tudo, de tudo. Então, queridos irmãos, é uma lição gostosa, né? Leia o capítulo 1 todinho de Ezequiel, né? Veja o que você vai aprender, vai absorver muita coisa legal, muita coisa bacana. E interessante a maneira como Deus trabalha na vida de Ezequiel. Fora de sério, Ezequiel é um grande sacerdote, um grande homem, né? Então aprenda com Ezequiel coisas maravilhosas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você aprenda mais e mais coisas tremendas do Senhor Jesus. Fica na paz de Deus, amado. Até o próximo.